Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas plataformas, sejam elas Programa Encontro com Deus, Face, Neuci Souza, também pela Web Rádio Ativa Comunicações e pela nossa página do YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia, Batatais. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Zeloso pelas comunidades onde pregava a palavra de Jesus, São Paulo as instruía para a vida e lhes abria os olhos para tudo aquilo que pudesse afastá-los de uma experiência humana digna. Uma experiência de filhos e filhas de Deus. São Paulo tinha este zelo e desejava isso para as comunidades onde pregava. Assim, ele pregava que Jesus viera ao mundo para ensinar, amar os irmãos e compreendê-los. No entanto, São Paulo também instruiu que o amor, que amar o irmão, melhor dizendo, não significa que nós tivéssemos que imitá-los no erro. Então nós podemos amar o irmão, mas jamais compactuar com o pecado, com o mal na vida do outro. Não é? Então nós temos que amar, mas não significa que nós também temos que fazer as coisas erradas que ele faz, que ele pratica. Isso não. Sabemos que um bom ou mau exemplo arrasta multidões. E na medida em que nós nos envolvemos com pessoas, depende do tipo, elas podem ter influência boa ou má na nossa vida. Então São Paulo está orientando, devemos amar o irmão, mas não amar o pecado, as atitudes erradas e tentá-lo imitá-lo, segui-lo no caminho do mal, ou seja, ir pela estrada do pecado junto com teu amigo, com a tua amiga. O amigo que é de verdade quer levar você para Deus e não para as coisas que levem você à perdição. Assim, então, ele afirmava, não é? Que nós não devemos seguir isso. E deixa bem claro, São Paulo, nesse texto, claro que se não fizermos o esforço, não iremos receber nada caído do céu. Não é? Nós temos que lutar para vencer. Inclusive, ele vai dizer, é preciso que nós tenhamos gosto pelo trabalho. Nós somos homens e mulheres para o trabalho. Não é? Porque a ociosidade no tempo dele era muito comum. Não é? E às vezes tinha gente que só queria viver na sombra e na água fresca. Não é? Tem muita gente que se aproveita. Às vezes, por ter uma situação delicada, às vezes não quer ser ajudada, quer se manter e viver naquela experiência sempre de dependência. E São Paulo vai dizer assim, olha, a ociosidade se constitui num pecado grave. O mandrião, o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, é pecado grave. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Quem não trabalha, é muito fácil viver buscando os vícios para se ocupar das coisas. E também vai dizer assim, olha, quem não trabalha, dar um testemunho muito feio, testemunho para quem se diz seguidor de Jesus Cristo. Nós temos que trabalhar, temos que lutar, labutar e se esforçar, sempre
às vezes, né, muitas vezes, São Paulo vai dizer assim, olha, nós não podemos estar aí ajudando um preguiçoso a colocar panos quentes na vida dele, para que ele se acostume nesta situação. Nós devemos dar o peixe, mas nós também devemos ensinar a pescar. Às vezes nós terminamos até por acostumá-las mal, quando sem nenhum discernimento nós damos o peixe somente para a pessoa e nós não, ao invés de ensiná-las a pescar. Dar um trabalho, fazer o esforço, lutar, mostrar que ela precisa também lutar para conquistar as suas coisas, não é? O que precisamos dar sempre é a paz que provém do nosso coração e apacentado com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Paulo vai corrigir aqueles que vivem ociosos na comunidade, aqueles que vivem na dependência dos favores dos outros, que não quer trabalhar, que quer viver na preguiça, que não faz o esforço. E ele vai dizer, isso é preguiça. Uma coisa é uma pessoa necessitada que precisa da nossa ajuda, temos que ajudar sim, não estou dizendo que não devemos fazer isso, mas tem muita gente que se aproveita dessa situação para ficar naquela mimosidade, né? Para que os outros achem que ele é o coitadinho, o miserável, e diante disso, fica na preguiça, na ociosidade, não quer fazer as coisas. Isso é errado. Agora nós temos que ajudar, sim, fazer a caridade quando alguém passa por necessidade, precisa da nossa ajuda, sim, mas não podemos alimentar alguém que quer ficar a vida toda sempre nessa situação. Isso é pecado. A gente deixar aquela pessoa, não é? Numa situação dessa. É a mesma coisa que você não concorda é que alguém beba. E aí ele vai lá, pede uma ajuda para você, uma grana, para tomar um carotinho. E aí você dá. E vai dando uma, vai dando duas. E assim você não está sendo caridoso para com aquele que pede o carotinho de cachaça. Você está destruindo e alimentando a vida da destruição dele pelo vício. E nós devemos ter cuidado, cautela, e achando que estamos fazendo bem, somos bonzinhos, estamos ajudando, nós estamos destruindo a pessoa naquilo que nós estamos oferecendo, que não vai torná-la uma pessoa que vai buscar o esforço para sair do vício, e ela vai se enterrar cada mais vez no vício e vai destruir a sua própria vida. Então é preciso ter esse discernimento, fazer o bem, mas saber a quem, pois às vezes a situação de nós ajudarmos, estaremos prejudicando o outro. No caso aí, eu dei o exemplo aí daquele que é viciado na bebida. E assim por diante. Não podemos também manter e sustentar aqueles que não querem trabalhar, não querem pegar pesado, não é? Então, São Paulo diz assim, não vamos compactuar com esse tipo, não vamos sustentar um preguiçoso, aquele que não quer trabalhar. O homem, pelo trabalho, ele é merecedor do seu alimento. Quem não quer trabalhar, não merece também comer. Não é? Porque tem muita gente que vive na dependência dos outros a vida inteira. E não podemos fazer com que as pessoas fiquem nessa situação. Já no Evangelho, não é? Aqui expulsemos, em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, é preciso aqui no Evangelho de Mateus, que a gente expulse todo tipo de hipocrisia do nosso coração. Que sentença até dura a gente ouvir do próprio Jesus, né? O Mestre fala de tanto amor, de tanta misericórdia, porque o coração de Jesus, ele suporta tudo. Até mesmo os piores pecados que julgamos ser piores, mas não há nada mais insuportável ao coração de Deus
do que a hipocrisia. Sobretudo, a hipocrisia religiosa. Religiosamente parece ser belo, bonito, fala bem, prega, canta, ensina, reza, usa símbolos religiosos no seu corpo, na sua orelha, no seu pescoço, usa as camisetas bonitas de Jesus, mas por dentro vive uma hipocrisia. É como um sepulcro caiado, porque na sociedade das aparências, o que importa é o que está por fora, o mundo. Estamos vivendo muitas vezes, também na nossa experiência, a religião das aparências. Aparentamos ser uma coisa e sendo outra, falando de uma coisa e vivendo outra. E Jesus está dizendo, olha, não podemos ser hipócritas a esse ponto. Nós precisamos todos os dias tomar cuidado conosco, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ensinamos. Quando eu digo aqui cuidado, não é deixar de falar, de ensinar, mas é o cuidado se nós estamos vivenciando, se estamos praticando aquilo que nós estamos ensinando. Porque falar, até quem não crê pode falar, até os demônios, eles falam, até mesmo palavras da Bíblia, palavras de Jesus. Agora eu quero ver é a gente vivenciar e a nossa primeira obrigação de vida, vivenciar aquilo que Jesus fala no Evangelho. Então, não há nada mais insuportável, repito, ao coração de Deus do que a hipocrisia religiosa, né? E que está imperando, que impera também dentro das nossas igrejas. Não é? Somos uma coisa, falamos outros, não é? Rezamos, dizemos que amamos Jesus, que a gente quer ser perdoado lá na igreja, que queremos ser perdoado por Jesus, mas somos hipócritas. Em casa, nós não perdoamos o nosso pai, não perdoamos os nossos irmãos, não é? E os mestres da lei, eles conheciam a lei, mais que hipocrisia, eles construíam os sepulcros para os profetas, enfeitavam os túmulos dos justos, eles faziam medidas e práticas religiosas excelentes, mas não tinham misericórdia dos pecadores e por trás faziam coisas vergonhosas. Quer dizer, estavam lá ajudando, serviam, vamos fazer os túmulos bonitinhos, para parecer que eram bondosos, que faziam com gosto, mas lá dentro do coração não tinham piedade, não tinham misericórdia, eram pessoas que não eram aquilo que demonstravam ser diante da comunidade, faziam para se aparecer, mas no fundo, eram sepulcros caiados, por dentro só tinha coisa que não presta, né? É que nem os túmulos nossos cemitérios, né? Por fora bonitinho, tem coroa de flor, vasos, né? Tem mármore, passa cera, dá um brilho, mas o que tem ali dentro? Restos mortais, ossos ressequidos, roupa velha, pedaço de caixão. Está ali os restos mortais de uma pessoa que nós amamos, que nós queremos bem. Mas dali não pode mais se aproveitar nada. E assim Jesus está falando, olha, tem muitas vezes que são cristãos aí que estão parecendo esses sepulcros caiados, né? Estamos tantas vezes nós falando do amor, da bondade, da misericórdia, mas a gente não consegue exercitar e colocar em prática. Uma coisa é a teoria, uma coisa é a prática, não é? E às vezes fala tanto de amor, de misericórdia, mas nós não conseguimos exercitar isso dentro da nossa casa. Às vezes nós não conseguimos ter paciência dentro da nossa casa, nós somos que nem aquele, caminhão de combustíveis que tem aquela placa inflamável, se riscou, pega fogo. Nós não conseguimos, às vezes, ter paciência conosco mesmo. Tem gente que às vezes fica brava com elas mesmas.
até mesmo com a própria sombra, fica brigando, não tem paciência. Estamos falando de bondade, mas muitas vezes tem muita gente que vive a maldade dentro da sua casa, dentro da comunidade, vive falando mal dos outros pelas costas. Ainda bem que aqui não tem isso, né? Eu estou falando para todo mundo que nunca fala mal pelas costas, né? Todo mundo é sincero, verdadeiro, porque nós somos católicos. E católico não faz isso, né? Só os outros, né? Hã? Você não conhece? Olha, Jesus, né? Se não tivesse gente inocente aqui, o teto tinha caído já, não é? Então, vivemos uma religião onde criticamos a todos, não é? O padre não presta, esse padre é muito durão, esse padre é chato, é muito exigente. Esse meu irmão, meu filho, é cabeçudo, esse não tem jeito. É pepino que nasceu torto, pau que nasce torto não presta. Eu nem chego perto dele porque eu não gosto de arrumar confusão, não é? Meu pai não presta, minha mãe só quer colocar defeito, né? Parece-me que os únicos que prestam em nossa concepção são os próprios fariseus. Esse sim, não, eu que presto. Lá em casa eu sou a salvação da família. Cuidado, meu. Olha, você vai escorregar. É hora que você descer a ladeira, não vai sobrar nada. Eu digo, quanto mais alto está o santo, a hora que ele cai, olha, vai sobrar pedaço para tudo quanto é lado. Eu quero ver depois consertar o santinho que você diz que é, não é? Então tenhamos cuidado com essa visão até deturpada, distorcida da vivência religiosa. Não acha que o fato de você estar na igreja, você é o mais santinho. Que você, olha, eu chegando lá, Jesus vai dizer, ê mulher, você é aquela senhora que puxa a oração das mães que oram pelo terço? Pode vir. Ele vai dizer, vem cá que eu quero puxar a tua orelha, não é? A Catarina que dava catequese, né? Diz, eu tenho amor às crianças. Não é? E se ela não tinha o amor às crianças, não gostava da comunidade, falava mal da Selma, não é assim? E aí o que acontece? Né? Como vai ser a religiosidade? Né? Não podemos viver a hipocrisia. Lá na frente a gente diz que ama. Estou dando um exemplo, não quer dizer que é verdade, né? Então, cuidado, porque às vezes aquilo que nós fazemos não pode parecer aquilo que nós realmente somos por dentro. Cuidado para não nos tornarmos de fato esses sepulcros caiados, vivendo de belas aparências e não sermos aquilo que estamos expressando para os outros. Não adianta falar de Jesus, Jesus te ama, Jesus é o Senhor da minha vida. Não adianta falar irmão, né? Tem uns que só falam irmão para aqueles sem interesse. Aqueles que você amarra o bode naquele toco, aí você chama de irmão. Mas aquele que caminha com você na igreja, você acha insuportável, você não consegue conviver, você não consegue perdoar, e com isso você não cresce, com isso você vai perdendo a fé. Não é? E Jesus está dizendo, cuidado, porque a hora que eu abrir aí o cofre, teu interior, teu coração, só vai ter osso ressequido. Então que nós possamos ser belos por dentro, porque nós já viu, você viu, né? Você vê, a gente olha somente para a pessoa de fora assim, né? Oh, que homem bonito, oh, que mulher maravilhosa, parece ter uma serenidade, padre. Esse homem rezando tem uma serenidade, né? E às vezes, quando você vai ver, né? Tem muita coisa que não tem nada de serenidade, não é? Porque nós olhamos por fora, mas Deus olha o coração. E o olhar de Deus é bem diferente do nosso. Então, que vamos pedir ao Senhor nessa noite, que Deus nos dê um espírito da verdadeira conversão. Para você que está na igreja, principalmente, porque quem mais foi dado, muito mais será cobrado.
Então não acha que é os outros que precisam se converter, que não vem na igreja, que não reza. Eu pergunto, aquilo que você faz na igreja vai levar você para o céu? O que você vai levar no coração para o céu? A listinha de amigos e inimizade que você tinha raiva aqui na terra? Isso, meu filho, você nem vai chegar na porta, na estrada, no trevo que leva para o céu. Você vai ficar cá atrás. A Polícia Federal já vai deixar o teu coração apreendido. Então, desarme de toda arrogância, de toda hipocrisia. Peça a Jesus assim, Senhor, faça de meu coração semelhante ao vosso, humilde, singelo, que perdoa, que ama, que não guarda rancor. Meu amado, teu coração não nasceu para ser museu, para guardar coisa velha. Seu coração, minha amiga, minha irmã, nasceu para ser a fonte do amor, para que você espalhe o amor para todos aqueles que você encontrar, e não para guardar ressentimento, rancor, mágoa, vingança. Isso não faz parte dos filhos e filhas de Deus. Quem não faz desse jeito, lamento a dizer, não estará no céu, pois só entra no céu quem sabe amar, quem sabe perdoar, quem tem um coração parecido com o de Jesus, e não com um coração fingido, igual o de Jesus. Não seja fingido, não seja hipócrita. O Senhor abomina, o Senhor tem raiva desse tipo de gente que tem um coração, em vez de amar, vive somente para tramar, criticar, destruir, dividir e não levar ninguém para o céu. Como está o teu coração? Espero que seja ele manso e humilde, como o de Jesus. Porque do caso contrário, precisa de conversão. Para hoje, já, não tenha medo. É agora que o Senhor pede isso. Que Deus dê a força, te abençoe e te faça você um cristão convertido hoje, agora e todos os dias da tua vida, para você chegar a abraçar o coração amado, manso e humilde de Jesus. Quer chegar no céu? Mostre que você é bonito por dentro, que você tem amor, que você tem o perfume de Deus. Caso contrário, você acha que tem perfume e só tem álcool dentro do teu coração para disseminar o fogo da destruição. Cuidado.